Hoje é dia de falar de plot twist. Fala, galera, por aqui. E hoje a gente vai conversar mais uma vez com meus excelentíssimos professores, Pasha e Denis, professores do INCO, junto comigo. E a gente vai falar hoje sobre plot twist, sobre quadrinhos que tem plot twists que deixaram a gente, né, com a cabeça 100% estourada. Antes de começar a falar propriamente do vídeo, se apresentem, senhores. Fala, Denis. Posso começar? Eu sou Denis, faço história em quadrinhos, sou professor aqui no INCO com o Rafa e sou autor de Teocrasília, né, aí pelo Universo Guará. É isso, ó, tô cada vez mais sintético aí nessa Ó, jornada. tô orgulhoso. Pasha, quem é você? Eu sou Pasha Urbano, sou quadrinista, roteirista e escritor, faço um monte de coisa. E sou professor no INCO, dou aula de roteiro e espero trazer o desafio bom hoje para vocês e que estimule as outras pessoas também a pensarem nos seus plot twists que fizeram suas cabeças explodirem. É isso. Vamos lá. Eu sou o Rafa, né? Quadrinista, professor, editor do Universo Guará, e hoje, a convite do Pasha mais uma vez, ele que tem essas ideias malucas aí, fazer um top 3 aqui de quadrinhos que deram plot twist na gente, e a gente ficou um pouco desnorteado. Não se esqueçam, eu não tenho falado isso nos outros vídeos, mas a gente tem caixa postal, mandem quadrinhos para caixa postal. A gente tem um grupo no Facebook também, onde a gente conversa sobre quadrinhos e essas coisas, então entrem lá no grupo também. Então, Pasha, faça as honras aí, fala pra gente como é que vai ser. Bom, o desafio de hoje, como eu tinha dito, era a gente pensar numa HQ que tenha um plot twist, assim, de sacudir, né? De fazer a gente não acreditar no que a gente está lendo, assim. Como é que as coisas chegaram aqui? E não pelo caminho do acidente, né? Porque, às vezes, algumas histórias têm plot twists muito acidentais. Você vê que são acidentais, né? Ou seja, que houve uma mudança de rumo muito grande por parte da pessoa que fez a HQ e não intencionalmente. Mas, nesse caso, mudanças de rumo na história intencionais, assim, que são coerentes com a história e que mexem com a nossa curiosidade, que deixaram a gente pensando depois, nossa, como é que eu cheguei até aqui? A história estava me levando por um caminho tão diferente desse e eu chego aqui e me deparo com isso. Vamos lá, começa aí. Quem vai começar hoje? Começa o Rafa? Hoje sou eu? Começa o Rafa. Tá bom. Então, vou pegar um quadrinho que é um quadrinho que eu já falei aqui no canal também várias vezes, é um quadrinho que eu gosto muito, é um quadrinho que já foi adaptado para o cinema, inclusive, e é um quadrinho nacional, do queridíssimo Marcelo Quintanilha, chama-se Tungstênio. É um quadrinho difícil de definir, porque é a história de 4 pessoas em Salvador e como que as vidas delas se entrelaçam de alguma maneira, né? É um quadrinho que parece ser só de cotidiano, parecem ser 4 histórias separadas, né? Porque a sinopse não é essa. A sinopse são 4 histórias em Salvador, e é isso. Um crime acontece e tal. Só que você vai lendo as histórias e elas parecem bem desconexas, né? Só que 3 pessoas delas se conectam de uma forma que você fala, beleza, no final, chega no final, as histórias chegam num caminho, elas vão cada um com o seu próprio caminho, elas vão se embaralhando, e depois elas chegam num lugar que, beleza. E tem uma delas que eu fico assim, cara, esse maluco, o que esse maluco tem a ver? Entendeu? Onde é que esse cara vai entrar nessa história? E eu já tinha esquecido, né, de que ia se encontrar um momento. Quando, na revelação final, você descobre onde que esse cara tá em relação aos outros, para mim foi um negócio que eu fiquei sem chão, assim, eu falei, rapaz, porque eu acho ela tão normal, ela tem toda a roupagem, ser tão cotidiana, tão natural, que você esquece que ela pode ser genial enquanto isso, entendeu? Então, o final, você fica tipo, cara, pode crer, pode crer. Tipo, o negócio que eu falo muito nas aulas também, o Pacho vai falar isso com certeza no curso de roteiro, que é a arma de Chekhov, né? De você plantar uma arma que vai ser disparada lá na frente na história. Então, esse quadrinho tem uma coisa que eles plantam lá no início que você não dá nada. Para mim, parece uma informação banal. E quando essa informação é usada lá na frente, você lembra que ela existia e fala, meu irmão, pode crer, pode crer. Então, para mim, até hoje eu uso esse quadrinho como referência de como usar arma de Chekhov, como você plantar uma informação lá atrás e que você esqueceu que ela existe, mas quando ela aparece, você pode crer, faz sentido.
Eu achei interessante uma coisa que você falou, que como um quadrinho que parecia ser tão simples e sobre cotidiano, de certa forma, ele ainda pode ser genial, né, com relação a acontecimentos e tal. Mas é que tá, o quadrinho, ele é bom o tempo todo. Na verdade, eu acho que quando você está lendo Tungstênio, pelo menos eu tive essa experiência, eu fiquei achando que era uma genialidade no fazer o quadrinho de cotidiano. Eu fiquei assim, cara, isso é tão legal, é tão característico, soa tão natural, caralho, isso é muito bem feito. E ainda tem isso também, né? Não é como se, de repente, não, ele é todo, você se sente muito confortável. Quintanilha é muito Eu acho bom. que isso torna a coisa mais impactante, né? Porque é muito comum você ver, quando você quer dar um tom dramático para uma coisa, né? Você quer dar um foco, uma ênfase, você abaixa o resto para aquilo que você mais importante, né? Então, assim, se você coloca uma coisa, você quer dar uma cena de ação muito importante, você bota o resto do quadrinho sem ação, e aquela cena de ação, ela ganha destaque. No caso do Tungstênio, não teve isso. O quadrinho é todo interessante, é todo dinâmico, você tá correndo, tipo assim, o ritmo do quadrinho é esse, então. Beleza, tô tranquilo, vai ser esse o ritmo. E no final acontece algo, você fica, rapaz, eu acho que assim, ele te engana, ele faz você acreditar que tá indo para um ritmo, é uma questão de ritmo, não é nem questão assim, de ritmo, né? Parece que vai ser uma coisa de um jeito e no final tem uma revelação que você fica, caralho, que doideira. Então Já eu achei até que ele era um pouco enfadonho no transcorrer das histórias, porque não são grandes desafios, né? São coisas do dia a dia, né? São pessoas fodidas levando a vida. É meio que isso, e a gente já viu isso 100 milhões de vezes, a gente vive isso no nosso dia a dia, sendo pessoas nós fodidas de somos alguma essas maneira. pessoas, né? Não é? Então, ele vai escalando mais para o final, né? E a situação que começa meio inusitada, né, de arrancada, assim, na história, ela cria um clímax no final, mas tem essa enorme barriga aí que eu acho um pouco enfadonha, de você vai costurando essas histórias, mas é quase uma fotonovela, e aí fica um pouco moroso, mas é o que o Denis falou. Tem uma coisa dos diálogos, que cria uma naturalidade, é interessante nesse Exatamente. Eu não sentido. discordo de você, não, mas eu ainda concordo comigo. Se é que faz sentido. Pode discordar, tá liberado de discordar. Eu acho que como eu descreveria essa história para alguém, é tipo assim, é uma anedota que eu contaria num bar, tá ligado? Sabe o fulano? E conta essa história, entendeu? Então, ela é muito É nossa, assim, interessante. sacou? Aham. Eu acho que é isso. Né? Ela funciona, é um quadrinho que tem seus métodos como quadrinho, mas ela funcionaria como história de bar, entendeu? Eu não vi o filme, eu não sei dizer o quanto da HQ permaneceu no filme, né? Eu Mas arrisco dizer que a HQ é bastante permaneceu. cinematográfica, né? Eu arrisco dizer que no filme ela permaneceu mais do que precisava. Eu acho que ele é mais parecido com um quadrinho que ela precisava ser. E aí não é tão maneiro, porque, enfim, eu não tenho como falar É isso aqui porque, sem dar spoiler. a HQ dele já é bem. Parece uma fotonovela, às vezes, né? Tem Sim. aquele ritmo do cinema nacional. Então, talvez tenha passado essa impressão para a gente também. Mas é isso que o Denis falou, né? Ela é confortável porque ela parece pessoas normais falando, né? Não tem Sim. o que eu considero muito interessante quando a gente consegue lapidar o diálogo num roteiro de maneira que pareçam pessoas falando e não Porque não bonecos é. falando, né? Porque não é, né? Porque qualquer texto no quadrinho, qualquer história, ele é pensado, ele é calculado, mas ele é mascarado para que ele pareça natural. É. Ajuda muito quando você vive, né? Quando você conversa com as Sim, pessoas, você sim. tenta passar isso para HQ, porque é como as pessoas falam, de fato, né? As pessoas falam assim, as pessoas não falam corretamente, elas fazem elipses enormes para contar uma coisa, né? Ficam dando voltas. Pois é, né, Dê? E tem os trejeitos, tem o cacuete da pessoa falar, né? Que uma marcação, um registro de marcação de fala de alguém. E isso fica muito presente ali nas obras dele, né? Essa marcação do diálogo. E é uma coisa que a gente tem que primar mesmo, fazer com que os diálogos pareçam naturais, né? A gente, às vezes, é engraçado assim, uma curiosidade sobre isso dos diálogos. Eu tinha assistido uma série chamada, gente, qual era o nome da série? É tipo uma série da Netflix que se passa num interrogatório, agora eu não lembro o nome. Enfim, se passa na Inglaterra, se passa na Espanha, se passa na Alemanha, se passa na França.
mas sempre no mesmo ambiente, tá? O mesmo cenário, sempre o mesmo cenário, independente do país. Isso até cria uma certa confusão nas pessoas, mas e é sempre uma cena de uma cena de interrogatório policial. Alguém cometeu um crime e estão 2 policiais interrogando essas pessoas. Tem o núcleo que está por trás do vidro e tem as pessoas que estão na sala de interrogatório. Enfim, o núcleo inglês é muito bom, as histórias são muito boas, os atores são muito bons, o suspense criado ali é muito bom, as linhas de diálogo são muito boas. Então eu fiquei muito surpreso com isso. Só que quando eu conversei com uma amiga que está morando na Inglaterra, ela achou assim, nossa, aqueles diálogos super falsos, nenhum inglês fala daquele jeito. E para mim parecia natural aquela troca, mas é porque eu não tenho a vivência de quem está no exterior, vivendo na Inglaterra, nas ruas da Inglaterra, e como é que as pessoas conversam entre si, como é que um policial conversaria com o outro. Ali na série pareceu super convincente que as pessoas falassem daquele jeito. Né? Eles não estão com aquela formalidade incrível falando, eles são pessoas que arfam, que gaguejam na hora de falar, enfim. Mas só que para ela aquilo soa extremamente falso, porque as pessoas não falam daquele jeito. Por ela estar vivendo lá, ela achou que os diálogos estavam extremamente fakes, assim, estavam muito formais demais e tal. Muito parecido com o que a gente acha das novelas aqui no Brasil, né? E as pessoas não falam daquele jeito, né? Todo mundo é carioca, de repente, né? Ninguém tem sotaque diferente. Ou quando é um sotaque, quando as histórias se passam no Nordeste, é um sotaque do Nordeste, sei lá, do Projac, não é um sotaque exatamente. Bota um monte de carioca, galera de Ipanema metendo... Pois é. E perde um pouco da naturalidade, né? Só que quando é texto, você tem que fazer esse pacto com a pessoa, né? Com quem vai ler, que não é da sua região, que não tem a sua idade, que não tem... Então você tem que ter toda uma elaboração de diálogo que soe convincente para quem vai ler e para quem vai entender que aquelas pessoas falam daquele jeito. Faz isso muito bem, né? E ele faz bem, ele faz bem. Eu acho que de um tempo para cá, os quadrinhos brasileiros começaram a trabalhar isso muito legal, assim. Preocupar com... De ter houve uma melhoria muito grande na parte de diálogo, né? Que antes ficava uma coisa muito desconexa, às vezes os diálogos não encaixam muito bem na voz daquele personagem, né? E, enfim. Cara, eu acho que a gente tem vivido, né, nesses últimos anos, uma preocupação em fazer melhores histórias, que talvez há 10 anos atrás não tivesse tanto. Acho que a preocupação maior era conseguir fazer. Agora que já existe a roda, que dá para fazer, a roda está girando e a gente começou a se preocupar em melhorar as histórias e tem dado muito resultado, né? A gente essa última década teve muita coisa muito maneira saindo assim. Talvez não fosse possível antes, né? É um caminho que a gente está tendo no cenário nacional de maturação mesmo, né? Até no cinema também, né? Com obras, sei lá, tipo O Som ao Redor, que também é isso, né? É um pedaço da vida sendo filmado ali, as pessoas muito à vontade falando, às vezes beira a algo documental, né? No Aquários também, do Kleber Mendonça. Mas é legal. Mas se liga, antes da gente seguir, só falar que sei que a gente pode sempre discordar, mas eu realmente não discordo de você com relação à barriga lá. Não, mas assim, ele tem uma... No caso do Tungstênio, a gente ainda está falando de Tungstênio, né? Tem uma cadência interessante, apesar disso, né? Porque a gente está acostumado com aquilo, não é nada diferente. Para alguém que não vive aquele universo, talvez aquilo pareça exótico, né? Alguém andar de Kombi, alguém andar de ônibus, isso para a gente é muito... E andar de ônibus, andar de Kombi pensando na vida e conversando sobre coisas e resolvendo problemas enquanto tudo isso, né? Para algumas pessoas isso pode ser muito exótico. Vamos lá, para a gente é lugar comum. Quem é o próximo? Pode ser você, Pacha, vai lá. Foi Rafael primeiro. Não, mas de nós dois agora. Vai você, Pacha, vai você. Vai eu? Beleza. A que eu quero falar se chama Alho Poró, da Bianca Pinheiro. É uma história também que ela é uma história curta, mas muito bem amarrada e muito bizarra, assim. Ela começa uma coisa bem cotidiana, que são 2 amigas indo ao supermercado e elas precisam comprar ingredientes para um quiche que elas vão fazer. E durante essa compra, né, durante a saída ao supermercado, elas estão conversando sobre um monte de coisa e elas veem 2 meninas meio que zoando alguém e elas estão prestando atenção naquilo. E aí uma fala para a outra assim, pô, comecei a lembrar uma coisa que aconteceu na escola, no secundário.
E elas começam a falar de duas meninas que saíram na porrada nessa época. E elas começam a lembrar disso, e uma fica perguntando para a outra, que uma não lembra, a memória está meio vaga, mas ela começa a falar, era uma CDF, ela veio trazer uma coisa, e começou elas vão conversando sobre isso no carro, até chegarem na casa de uma terceira amiga, e elas começam a fazer a preparação dessa kit, né? E, enquanto isso, elas estão discutindo sobre suas vidas, o livro que ela está lendo, problemas com o marido, onde vai matricular o filho. E elas ficam uma assim, olha, a gente tem uma coisa para fazer, você sente que tem uma coisa que elas estão fazendo, que elas estão adiantando esse trabalho, né, de cozinhar para essa coisa, e você não sabe que coisa é essa, e você vai acompanhando. Assim, é bem tranquila, essa viagem é muito boa, porque as personagens são interessantes, os problemas que elas estão apresentando são legais, e você acha que as conversas, que o rumo dessa história vai para esse lugar ali do cotidiano. Até que, quando a Kiss fica pronta, uma delas abre uma gaveta, tira um 38, checa se ele está com balas e abre a porta do porão. E aí você fica, puta que pariu, para onde essa história vai agora? E, cara, é muito bom. Assim, eu não sei se eu devo ir além desse momento, porque quando elas chegam lá no porão, tem uma grande revelação, né? E você fala assim, cacete, cara, ela me enganou direitinho, porque eu não imaginava nunca que esse troço ia... Porque eu até cheguei a pensar que elas, sei lá, elas fariam um clube da luta, alguma porra dessa, porque toda a conversa estava indo por esse caminho ali. Elas são muito normais, elas são mulheres muito normais, com problemas muito normais. E o que tá ali naquele porão não é nada normal, não é nada que aquelas mulheres fariam, sabe? Da maneira como foi construído. E depois, passado esse grande evento do porão, elas retomam a vida. Então, as coisas meio que voltam para os trilhos. Mas só que é um troço tão estupefaciente, se você fica tão aturdido com a coisa, você fica até meio bobo, diz assim, cara, o que foi isso aqui? Para onde elas querem ir? Do que elas estão falando? O que essas filhas da puta estão falando? Assim, é muito bom, cara. A Bianca Pinheiro é uma excelente contadora de história. Eu acho que e ela me ganhou com o alho poró, assim. Isso se aplica... Clube da Luta é um ótimo exemplo, né? De que, tipo assim, você está lendo a história e quando você lê, você está interpretando aquela história. Aí acontece algo que faz você olhar para trás e reavaliar tudo. Peraí, aquilo que eu li, então, na verdade, né? Então, tudo que você leu atrás muda, igual o Clube da Luta. Né? Você pode... Peraí, então, né? Isso é maneiro demais. Isso é maneiro demais. Não, cara, e no caso dessas personagens, assim, você não acredita que aquilo seria possível. E, no entanto, à medida que se dá a conversa a seguir, né, desse momento porão, assim, você acha que elas são capazes de fazerem aquilo e que elas estão com... Existe um propósito. Só que você não encontra isso nas páginas do começo, né? Você encontra isso naquele momento. Então, é muito bem construído para parecer que você não conhece todo mundo integralmente, entendeu? Pô, eu fiquei muito curioso, cara, porque assim, na época, eu acabei não apoiando, não peguei, eu não li até hoje o Alho Poró. Eu tenho muita curiosidade, porque foi um quadrinho que repercutiu muito bem na época, assim, mas eu não tenho a impressão de que ele se vendeu dessa forma em momento nenhum. Na verdade, eu nem lembro muito bem o que eu senti quando, sei lá, eu vi a campanha, eu acho que teve Catarse na época, né? E, cara, hoje em dia é um quadrinho que eu tinha muita vontade de ler e eu não li até hoje. Eu acho que os autores, a Bianca, provavelmente, né, seguraram tão bem esse plot twist que, assim, sobre o que é o quadrinho, não saberia, entendeu? Sem ler, sabe? Pois é, eu não saberia dizer. A capa não diz nada sobre isso, né? Então, é um negócio assim, é meio uma grande incógnita mesmo. Isso Mas joga a favor e contra, né? Cara, eu já li muita coisa bem legal dela. A Bianca manda muito bem. Em termos de arte, ele é bem formal, né? A quadrinização, ela não quis subverter nada. Ela foi contando muito bem e você se sente muito cômodo
acompanhando aquelas personagens. Você está no carro com elas, você está na sala com elas, você está na cozinha com elas, você está vendo ela preparar as coisas, elas estão conversando sobre coisas que a gente conhece e, de repente, abre-se uma fenda, entendeu? E coisas absurdas acontecem e você fica, caralho, é isso, assim, e é um absurdo possível, apesar de absurdo, né? Agora eu fico mais curioso ainda. É bem interessante, cara, é bem interessante. Eu fico tentado a contar do que se trata, mas não quero que ninguém perca essa oportunidade de conhecer a obra. Vamos ler. E lê-la, assim, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, eu estava pensando, vai ser um vídeo que a gente vai ter que contar os finais. A gente decidiu não fazer as revelações, o que é muito justo, porque a ideia é instigar vocês a usufruírem da obra, né? Com salvas surpresas para vocês terem suas emoções e tal. E o quadrinho que eu vou falar é o Caros, que é do Gabriel Calfa, parceiro Gabriel Calfa aqui de Niterói também, e do Eric Souza. Esse é um quadrinho que o Rafa já fez vídeo sobre ele aqui, tem vídeo dele aqui no canal. E foi um quadrinho que, assim, quando eu li, eu lembro que na época que eu li, eu fiquei falando, caralho, Rafael, você devia fazer um vídeo desse quadrinho, ele é muito legal, não sei o quê. Eu gostei muito, assim. Eu sei que você fala. E foi um quadrinho que eu virei fã do Gabriel ali, cara. Me surpreendeu muito, tá ligado? Eu não sabia muito bem o que esperar dele como autor, já tinha começado a encontrar ele em evento e tal. E aí, o que acontece? Cara, vamos lá. Ele é um quadrinho de aventura. Eu acho que é uma aventura muito bem feita, muito bem construída ali. Mas você pega o bonde meio andando. Você chega numa situação que já está acontecendo. Aquela garota está naquele mundo ali, aquele mundo fantástico, e parece até o Rafa fala no vídeo que lembra um pouco videogame. Ela vai passando por, sei lá, quests, digamos assim. Ela tem o parceiro lobo dela e tem um desenvolvimento muito legal. É uma jornada muito maneira dela nesse mundo. É bem redondinho, é bem gostoso. É bem gostoso. E realmente, quando vai chegando no final, sei lá, eu lembro de nem estar pensando, como é que isso vai terminar. Eu estava imerso ali na jornada que ele estava contando. Pensando só qual vai ser a próxima fase, tá ligado? Qual o próximo desafio do videogame. Exatamente. Aí você chega, sei lá, no chefão final, se for pensar como um videogame. E aí, o que acontece? A gente vai entender que, na verdade, esse quadrinho todo ele é uma grande analogia a algo que aquela pessoa está passando. E o Rafa, no vídeo dele, porque o meu quadrinho não está aqui, então eu não pude reler antes de fazer o vídeo, mas está lá em São Paulo. Mas eu vi o vídeo do Rafa. Falei, o que esse filho da puta falou do quadrinho, né? E aí o quadrinho tem esse plot twist, e o Rafa falou que achou muito abrupto, não sei o quê. Eu não vou discordar, porque eu não pude reler para ter essa noção. Mas, sendo abrupto ou não, ele fez muito sentido, assim. Ele ressignificou toda a jornada. E eu achei isso muito interessante, porque você podia estar lendo como uma aventura no mundo fantástico, e é isso, mas, na verdade, ele ressignifica de uma forma muito bonita todo o resto do quadrinho. E me surpreendeu muito, eu achei muito sensível a forma como ele escolheu falar sobre o tema. Eu não posso falar qual é o tema, porque tem muito a ver com o plot twist. Se eu falar qual é o tema real da história, estraga muito o plot twist. Mas eu fiquei muito admirado, achei muito engenhoso, assim. Eu fiquei, cara, olha esse cara, rapaz, eu não esperava. Mesmo assim, eu fiquei... Eu comecei a admirar, e aí depois eu continuei acompanhando, li tudo do Gabriel Calfa, assim, acho que o cara manda muito bem, inclusive já indiquei ele aqui, quando a gente fez o Cartola HQ, já citei o Gabriel. Pode crer. Muito com o Caros. E eu lembro que foi um quadrinho na época que eu li, eu falei, caralho, Rafael, você tem que ler esse quadrinho, é muito interessante, o Gabriel me surpreendeu e tal. Então fica aí. Eu acho que tem muitos bons plot twists, mas eu quis falar desse, porque foi um quadrinho que na época, quando eu li, eu fiquei muito assim, caralho, que engenhoso, que legal, que bonito, cara, que massa. Então... eu lembro, eu não tenho esse quadrinho, não li ainda, mas eu lembro das imagens que era muito elegante, assim. Eu não sei quem é que desenha, o Gabriel que desenha? Eric Souza. Eu não conheço ele, eu só conheço ele desse trabalho, assim, pelo menos.
Mas é bem bonito. Nossa, eu achei bem bonito, e umas cores lindíssimo. bem legais, assim, Lindíssimo. As meio, cores são do caralho. uns momentos meio neon, e tem um degradê também, assim. Ficou super elegante e me chamou muita atenção na época por isso. Mas como a capa não me dizia nada, e a sinopse também não dizia muito, e aí eu fiquei assim, não, fui por outros lugares, não fui Então, por esse quadrinho. sobre a capa, o Rafael fala muito da capa, inclusive, no vídeo. É muito interessante, porque a capa ela tem um jogo entre a primeira capa e a quarta capa que conversa muito com isso tudo. Mas é claro que a capa ela tem que se vender. Eu não acho uma capa ruim, não, né? Mas... Não, é bem bonito, é bem bonita. Não, ela é muito bonita. Eu Mas tava pensando aqui, eu acho que dá para resumir a arte desse quadrinho como aquele jogo Journey, só que com a paleta dos anos 80. É isso. é boa, realmente. Acho que você pegou uma... Não sei se foi referência ou não, né? Mas talvez nem tenha sido, não. Mas é uma relação muito maneira para esse quadrinho. Esse É, tipo de... Esse e é uma quadrinho... coisa, tem uma Esse coisa com os cenários, assim, de foi uma ruínas, referência que bem eles bonito, têm né? nesse jogo. Exatamente. É isso. O plot, é um plot twist curioso, assim. De novo, eu adoro esse quadrinho. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse plot twist, mas é um plot twist como plot twist, ele realmente é um negócio que pega você né, no contrapé. Me deu vontade de reler na mesma hora, assim, falar, pô, cara, peraí, então se isso é isso, então ele deve ter plantado muitas nuances, mas que passaram realmente num terceiro plano. Ele plantou coisas, mas sem ficar... Isso é até uma coisa que você fala no vídeo, fala, pô, eu senti falta de repente ele ter deixado mais iscas, né? Mas talvez ele tenha feito isso de uma forma muito sutil, tá ligado? E dá vontade de ver e analisar tudo sobre Tentar outra encontrar ótica. essas Daí o lobo tem outro sentido, tudo tem um outro sentido, né? Sim. A partir do momento que você sabe o que é no final. Tem um pássaro gigante na história, não tem? Tem. Tem. Eu Então lembro é isso, de gente. ter visto umas páginas assim. É isso. Eu quero saber de vocês quais são os plot twists que vocês surtaram quando descobriram. E quero que vocês digam a opinião quando lerem esses 3 quadrinhos aqui. O que vocês acharam desse plot twist que a gente falou? Estou curioso, estamos animados. Eu quero muito ler nos comentários outros plot twists assim, da galera. Gostaria de ver ideias sobre isso. E tá liberado discordar, hein, galera? Mas com educação. E é isso, gente. Então, foi um prazer. Comentem aí embaixo, vamos conversar. E eu estou adorando muito fazer esses vídeos de bate-papo de volta aqui com esse grupo, né? E chamar isso aqui de sala de professores e ser um debate, né, sobre coisa, enfim, de ideias aí para quadros do canal. Tá bom? É isso, gente. Então, curte, se inscreve, coisa que você já sabe. Eu falei no lugar dos dentes. Não, você realmente é bem melhor. É bem melhor. Você é bem melhor nisso. É isso, gente. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera.